Bom, hoje a gente vai falar sobre uma questão que isso a gente pode ter certeza, que a gente pode afirmar mesmo, 100% que todo mundo já passou e que passa ainda, né? Que é a raiva. Olha que interessante a raiva. Aí você vai me dizer assim, mas sentir raiva é normal, todo mundo sente. E aí eu penso o seguinte, normal não é, é comum. É comum você sentir raiva, normal não. O comum não é normal. Isso na minha visão. A raiva, olha como a coisa é bem interessante. E eu acho que a gente nunca parou para analisar dessa forma. O que é a raiva? A raiva ela sempre vem de uma negativa, né? Sempre que a gente recebe um não, ela já está ali predisposta a aparecer, a surgir. Porque se a gente for analisar, a raiva ela é um mecanismo de defesa do nosso ego que, para tentar suprir alguma dificuldade que a gente tenha, e sim, para mim, a raiva está ligada diretamente com dificuldades, disfunções emocionais que todos nós temos. E é por isso que ela acaba surgindo como um mecanismo de defesa para tentar dar conta daquela negativa que a gente sofreu. E aí essa negativa ela pode vir de uma relação com pessoas, ambientes, objetos e até mesmo com animais. Então, em qualquer relação que a gente tenha, como na vida tudo é uma relação, e se uma relação a gente não conseguir ter o êxito que a gente espera, né? Se a gente tiver aquele revés, a gente está predisposto a sentir a raiva. Então veja como a raiva ela é uma coisa bem egoísta, porque se você recebe um não e você não consegue lidar com esse não, você está tirando o direito do outro de escolha. Porque se você exige sempre do outro, e quando eu falo outro, pode ser a relação com objeto, ambiente, pessoas, animais, né? Quando você tira a possibilidade do outro ter a livre escolha entre o sim e o não, você está sendo egoísta, porque da mesma forma que nós queremos poder escolher, né? Nós queremos poder dizer sim e não a hora que nós desejarmos, mas a gente não quer que o outro diga não pra gente. Olha como a coisa é bem interessante, né? Então veja como a raiva ela é um mecanismo de defesa que nós temos para poder suprir alguma deficiência em algum nível emocional que nós temos. Então, a raiva ela não pode ser caracterizada como uma coisa normal. A raiva ela é comum. Comum porque nós fizemos e continuamos fazendo com que isso seja comum e achando que é normal. Mas isso não pode ser normal. Nenhuma disfunção ela pode ser considerada normal. Nós não estamos aqui para sermos disfuncionais em algum nível. Nós estamos aqui para ser capazes de sermos quem nós gostaríamos de ser, de ter toda a capacidade evolutiva e de entendimento que nós podemos ter. Só que isso requer muito esforço nosso, né? Requer um olhar, um auto-olhar, né? Crítico, analítico e que isso, de certa forma, acaba incomodando a gente porque quando a gente faz esse movimento, a gente acaba tendo que saber lidar com os nãos. E nessa relação nossa com nós mesmos, a gente vai acabar recebendo muitos nãos quando a gente faz essa análise. E quando a gente já sabe que toda relação, quando a gente recebe um não, a gente fica com raiva. Então a gente acaba ficando com raiva de nós mesmos, né? Então a raiva ela é comum, mas ela não pode ser normal.